volveré a las sendas antiguas, volveré, volveré a ese primer amor y nunca más me alejaré de ti. Volveré a buscarte, Señor. Sendas antiguas volveré. Sendas antiguas volveré, volveré a ese primer amor y nunca más me alejaré. A buscarte, Señor, volveré, volveré a las sendas antiguas, volveré, vacío en mi interior. Puedo verte y escucharte, a tu mano quiero aferrarme, amarte con todas mis fuerzas, permaneciendo junto a ti. Nueva creación, esta es mi verdad, es mi decisión, aprender a amar. Nueva es la palabra que viene a cambiar todo lo que en mí era oscuridad. Nueva es esa luz que viene a mostrar un nuevo camino a la libertad. Nueva es tu palabra, Nueva iglesia. Quando começou o século em que estamos vivendo, no século XXI, nós apenas estávamos inaugurando
estávamos na primeira semana, no primeiro mês, aos 7 dias, e já tivemos um colapso, uma tragédia monumental. Todos os nossos irmãos que estavam num veículo da equipe missionária que estavam estabelecendo a obra no sudeste do país, se acidentaram. E foi um colapso que nos destruturou mental e emocionalmente, porque eu não estava preparado, vou falar em termos pessoais, eu não estava preparado para um impacto da morte dessa forma. Eu tinha escapado recentemente das garras da morte num acidente de estrada, onde eu me encontro de frente com um caminhão naquele momento. Aquele caminhão fez zigue-zague, então eu também fiz zague para evadir ele, tudo em fração de segundos, e acabei encaixando o meu carro embaixo do caminhão, e eu levantei também de novo. Foi uma fração de segundo, e parecia até que o caminhão ia cair sobre suas 4 rodas e nos ia esmagar. Até parecia. Nesse momento, estávamos no veículo, 5 pessoas, dentre as quais estava a minha irmã, Nora, para quem eu vou me referir um pouquinho mais daqui para frente, como uma referência, né? Algo que possa servir para você. Agora, eu reflito sobre todas as estradas por onde nos deslocamos, sabe? Por onde foi feita a obra, onde foi fundamentada, onde foram estabelecidas congregações, igrejas ao longo da América, percorrendo dezenas, centenas e milhares de quilômetros e talvez milhões de quilômetros. Não sei quantos quilômetros eu terei dirigido na minha vida. Eu não me dei ao trabalho de fazer estas contas, mas poderiam ser milhões de quilômetros, não sei lá. Mas sim, milhares e dezenas e milhares de centenas. Eu sei que algumas sim. Tudo bem. Mas então eu lembro que começava apenas o século e aconteceu aquele colapso tão impressionante, e eu até pensei, nossa, escapamos da morte. Isso foi lá nas montanhas de Aratoca, e o caminhão não esmagou a gente, e em vez disso foi embora aos trancos e barrancos e não aconteceu nada, e todos ficamos vivos. Até aquele motorista do caminhão ficou vivo, não aconteceu nada, todos estávamos bem no automóvel, não aconteceu nada. Bendito Deus. Parecia que eu até ia ter um infarto ou uma parada cardiorrespiratória pelo impacto que tinha tido no peito, mas não, nada aconteceu. Talvez já se passaram muitos anos, mais de um quarto de século, então acredito que por esse lado já não vou ter problema não. Mas também, por outro lado, os nossos irmãos morreram. Vocês lembram dessa história? Isso foi um impacto tão grande. Também vocês sabem aí que também aconteceu que ressuscitou o Pedro Villarreal, aquela ressurreição de Pedro, que foi algo tão lindo e maravilhoso. Mas isso daí nem conseguiu atenuar as lágrimas de todos os que estivemos nos funerais dos nossos outros irmãos, incluindo uma menina que no dia do sepultamento completava 7 anos. Não, era uma tragédia monumental. Enterrar 3 trabalhadores de Deus e uma menina. Um anjinho. Nossa. Eu sei, o Pedro ficou vivo, ele ressuscitou. Bendito Deus sempre. Mas mesmo assim, mesmo que todos tivessem morrido, sempre bendito Deus, sempre temos que dar graças e tudo. Mas temos que reconhecer também, tenho que reconhecer que aquele impacto foi arrasador, apenas estávamos nos recuperando. Eu volto a falar no singular. Apenas estou recuperando-me, e a sanidade e o equilíbrio emocional depois de tamanho golpe, né? Porque nunca se está preparado para uma coisa assim. E a gente diz, tudo
reposo naquele que me fortalece. Não. Tipo, e muito menos quando você ama. Quando você tem envolvido o coração, a vida, os sentimentos com as pessoas com as quais compartilha a fé, né? Porque você pode ter uma relação distante, uma relação social, mas quando você se está batizando, imergindo no corpo, quando você está numa trama, quando os sentimentos, os afetos, as emoções, as vivências, as experiências se entrelaçam, né? Então ali existe um tecido humano e isso é a edificação do corpo de Cristo que vai crescendo unido pelas situações, junto. E é um processo vivo, vital, crescente e real. Como é que sabemos que é real? Porque quando algo se quebra, dói. Dói. Se batermos aqui esta tampa ou este microfone, não me dói, né? Ou talvez este livro daqui. Não. Porque não faz parte do meu corpo. Quando Paulo diz, quem se dói e eu não me dói, quem se alegra e eu não me alegro, é porque ele tem a clara consciência de que está sendo bautizado nesse corpo. E o corpo dele, sua carne, seus ossos, como disse o relato de Gênesis. Adão, referindo-se a Eva, ou Isha, né? Que esta será chamada mulher porque o homem foi tirado. Agora é carne da minha carne e osso do meu osso, né? Tipo, é uma experiência absolutamente clara, vivencial. Como que você sabe que dói? Porque dói. Tipo, se não dói, é porque não é seu corpo, vê? Se uma pessoa se machucou com um martelo em um dedo na casa do frente, do vizinho, não vai doer para você. Só vai doer, por exemplo, se seu bebê caiu do berço. Aí você fala, nossa, meu bebê. Porque seu bebê caiu do berço e você sente nas suas entranhas. Tipo, você vai, corre, porque dói em você. E o que é isso? Estamos entrelaçados pelo vínculo perfeito, o vínculo do amor. Se há indolência, ou seja, se não há dor, então várias coisas posso falar. Uma, que não é apenas na casa do vizinho, mas na montanha vizinha, na montanha, no monte da bênção. E você está então no monte da maldição. Porque a Escritura diz, maldito aquele que está envolvido, metido e trabalhando e fazendo e participando da obra e não lhe dói. Quando não dói, é que está no monte da frente, no monte Gerizim, da bênção. Lá a bênção e a ação. E se aqui não dói, é porque você está em maldição. Como é que eu digo isso para você suavemente, de uma forma indireta? Eu não sei lá. Não sei como dizer isso de uma melhor forma. Se não dói para você, você está em maldição. Isso daí é forte, né? Tudo bem. Mas eu estava contando a história para você de que faleceram os irmãos, e isso quebrou a alma, os sentimentos, as emoções, a razão, a sanidade. E a gente não sabe o que fazer, não sabe se falar, se não falar, se dormir, se beber, se comer, não sabe o que fazer. É um estado como se fosse de piloto automático, como uma espécie de limbo. Parece que sim existe. Bom, e foi assim que aconteceu. E a morte fez presença, bem, tipo, marcou presença aí. E nós estamos aqui. Estamos todos. Mas no final, estamos juntos e nós ganhamos este jogo. Porque, mesmo morrendo, participamos da vida, da imortalidade. Então, o que não podemos evitar é a dor. A dor, quer dizer, ela se faz presente, dói genuinamente e legitimamente,
faz sua aparição e é quase insuportável e inevitável. Pois é, né? Então, estávamos naquele contexto nos dias do ano 2000 e outra vez viemos de viagem com o irmão Eric Garnier. Viemos de Medellín. E eu lembro que a pastora de Medellín, a irmã Maria Isadora, ela fala para a gente: vocês podem levar esta irmã daqui, por favor, para Bucaramanga? Ela era de Bucaramanga e ia para lá. Era uma irmã da igreja de Medellín, a irmã Maria Isadora Gomes. E nós falamos: tudo bem, claro, podemos levá-la. Então estávamos viajando os três. Eu estava dirigindo e o irmão Eric era meu copiloto e aquela outra irmã estava atrás, a irmã Magdalena na corredor. E estávamos atravessando, né, dirigindo pelas montanhas. Íamos caminho para Santander, tipo de Antioquia para Santander. E bom, então ali acontece um deslizamento de terra muito forte. E começam a cair pedras. E eu acelero e finalmente cai o deslizamento na parte de trás. E alcançou a passar mais um carro atrás de mim. Ou 2 carros, não sei lá. E na frente íamos um grupinho. E eu ia como de quarto atrás de mim, mais outros 2 carros, e aí cai um outro deslizamento. E nossa, que susto que a gente passou, porque bem, poderia ter levado uns, 2 carros e talvez estar um pouquinho mais para frente e receber esse deslizamento, mas não aconteceu nada. E avançamos alguns poucos minutos e outro deslizamento também acontece, mas agora na parte da frente. E aí ficaram os carros que iam na minha frente e eu e os que vinham de trás. Então ficamos esse grupo, a estrada ficou bloqueada praticamente, a parte da frente e a parte de trás. E em frente tinha uma montanha. Bem, desde que não houvesse outro deslizamento, porque aí já ficaríamos totalmente bloqueados. Havia mais ou menos 2 quilômetros entre o deslizamento de atrás e o deslizamento de frente. Nesse espaço aí, estávamos 6 veículos atrapados já. Era tarde à noite. E tudo bem, então eu desci aí do carro com o irmão Eric para inspecionar a área. Havia uma casinha que tinha umas mesas de sinuca, eu lembro. Então eu paguei pelo aluguel das mesas. Não foi para jogar sinuca, né? Mas para dormir acima das mesas, porque era tarde. Ninguém ia jogar nessa hora, né? Mas a gente se acomodou aí para dormir e o irmão Eric dormiu numa mesa e eu na outra. E nos cobrimos com o plástico de cobrir as mesas. E no automóvel ficou a irmã Magda para que pudesse dormir tranquila e em privado. Nós estávamos lá fora nas mesas. Nessa época não tinha sinal de telefone, claro, né? Porque os telefones eram um pouco bem antigos, estamos falando faz muito tempo. E não são tão modernos como agora. E não tinha sinal em quase nenhuma parte. Somente se você fosse um bom católico teria o sinal da Santa Cruz. De resto não tinha sinal. Tudo bem. E aí também aconteceu um tremor, inclusive. E estava chovendo. E um tremor, o tremor derrubou algumas pedras aí e teve outro deslizamento. Era algo que estava acontecendo que parecia que, será que vamos morrer? Não vamos morrer? Porque a montanha estava a ponto de colapsar também ali onde a gente estava. Um grupo de pessoas, eu lembro que habitavam em umas casinhas que haviam ali, praticamente eles fugiram, eles desapareceram daí. As pessoas nos deixaram nas mesas de sinuca e se foram. E haviam outras 2 ou 3 casinhas desocupadas, acho porque ninguém apareceu por aí. Aí eu lembro que estávamos indo para a cidade de Bucaramanga, né? Para chegar onde a irmã Nora, né?
eu estava preocupado para avisar para ela, né? Porque eu estava viajando com o Eric, né? Que era o filho da irmã Nora, seu filho amado. E então eu tinha medo, né? Porque ele é o primogênito dela e queria entregá-lo com vida e eu tinha medo do que estava acontecendo, né? E eu tinha que cumprir essa missão também de levar aquela outra irmã, deixar ela em Bucaramanga, né? Ela era uma irmã da igreja também, né? Tinha que entregá-la. E eu estava bem preocupado de não me comunicar, de não conseguir me comunicar com a irmã Nora, porque não havia sinal nesse lugar. E eu, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu deitei, dormi umas horas na mesa de sinuca, e já pela madrugada, né? Tipo, aí estávamos dormindo com o irmão Eric, aguentando tudo, fome, mosquitos, com vontade de um cafezinho de manhã, pela manhã, né? Mas tudo bem. Aí vão passando as horas, por volta das 10 da manhã, chegam umas máquinas da secretaria da prefeitura, né? E com retroescavadeiras e bulldozers e bom, começam a mover tanta rocha e deslizamento para, tipo, da parte de trás e depois na parte da frente. E mais ou menos ao redor do meio-dia eles abriram passagem e despejaram aí essa zona. E a gente não morreu no final, né? A gente, que bom. E a gente continuou o caminho dirigindo. E eu me lembro que em algum momento do caminho chegamos a um lugar chamado Porto Boyacá, Porto Santander, sei lá, algo parecido. E bom, aí chegamos nesse lugar e eu desço do carro e a primeira coisa que eu faço é procurar um telefone para ligar a irmã Nora. E eu ligo para ela e eu falo: oi, irmã Nora, oi, Norita, como que você está? E ela responde para mim: tudo bem, Alfredito, que bom, muito obrigado, porque ontem já consegui dormir bem, porque você me contou já tudo o que aconteceu sobre o deslizamento, então obrigado por me contar e eu já dormi tranquila. E aí eu fico tão, tipo, reparei disso, como assim? Eu pergunto para ela: sim, como assim? Como foi? E que horas foi que eu liguei para você? E ela me disse: como assim? É que você não lembra o quê? E eu falei: não, sim, eu lembro, mas como que é? Me diz como que foi, me repita como foi que eu falei. E ela explica para mim de que eu tinha ligado para ela e que eu tinha falado e explicado que a gente estava atrapado entre os deslizamentos e que no seguinte dia ia chegar. Então ela ficou tranquila por essa ligação, suposta ligação. Mas então, o que acontece? Então, ela estava recebendo uma ligação de mim, só que eu não tinha sinal. Eu lembro que eu falei para vocês, tipo, aí ela falou com alguém que contou tudo por mim. E foi assim que aconteceu. Dessas coisas, desse tipo de coisas, não encontramos nem nos relatos bíblicos, nem nos feitos dos apóstolos, quando Pedro sai da prisão. Essas são coisas tão impressionantes, demais, que marcam nossa vida. São testemunhos reais que marcam como a morte dos irmãos. A presença do Espírito de vida está ali. O risco de morte também está ali, mas a presença do Espírito de vida está ali, né? A irmã, ela recebeu aquela ligação e ficou tranquila. E aí depois eu me encontrei com o Eric e falei para ele e para a irmã, e eles ficaram surpreendidos, aterrorizados, como que a irmã Nora recebeu aquela ligação, e maravilhados por isso que aconteceu, porque foi algo insólito. Claro, né? Tipo, qualquer se pergunta, mas quem que foi que chamou, né? Glória a Deus, quem que fez essa ligação? E como que ele se identificou como se fosse eu? Como que, por exemplo, ela identificou de que era eu se meu telefone não tinha sinal? Né? Eu tinha um telefone que já estava com a bateria quase morta. Né? E talvez você, em algum momento da sua vida, duvidou pensando que
não, eu estou num problema sem saída na minha vida. Mas veja, eu estava entre dois deslizamentos, dois desmoronamentos. E eu não tinha saída e queria avisar a minha irmã para que ela não se preocupasse. Isso era tudo. Quais eram as possibilidades de acontecer alguma coisa assim? 0% de possibilidades. Só apenas uma intervenção sobrenatural. E talvez alguém vai dizer, não, essas pessoas são fanáticas, estão fanatizadas, estão muito loucas. Com certeza, né? Certamente, porque eu não vou discutir essa parte para quem não acreditar. Mas esses foram os fatos, E quando me dizem que o Jesus fez, algumas pessoas falam, que Jesus fez foram truques, ele não fazia milagres. Pois isso, mas isso é o que está acontecendo entre nós. E a gente não tem como explicar isso. Isso daqui era a ratificação da obra e do ministério de Cristo na persona de Jesus de Nazaré. E isso que aconteceu há 2000 anos, para enfatizar a sabedoria de Deus. Pois a graça de Deus, eu pude estar com a irmã Nora 40 anos no caminho de vida em Cristo. E isso é muita vida com ela. Muitos de vocês até têm essa idade até agora, 35 anos, 18, 20, sei lá. 40 anos é muito. E esse tempo, a irmã Nora e eu caminhamos juntos. E talvez mais um pouco de anos, né? Porque fomos amigos, irmãos. E ela me adotou como filho. Porque ela me carregava em seus braços, me mimava. Nós éramos amigos. Ela era minha irmã mais velha. Mas nós fazíamos muitas coisas, líamos livros juntos em turnos, eu lia e ela escutava para descansar seus olhos. E depois ela lia e eu imaginava. E assim a gente leu muitas obras clássicas por muito tempo. Assim era que nós fazíamos a leitura entre irmãos e era algo muito bonito. Essa conexão, olha, se você se vincula através do amor, assim como estou apresentando essa conexão com a minha irmã, nada pode nos separar do amor, nem a morte, nem a vida, nem o alto, nem o profundo, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada nos pode separar do amor quando é genuíno. Quando que é genuíno? Pois é amor, não é querer. Porque quantos casais se unem e se separam porque pensam, o amor acabou. Não. Porque, por exemplo, quando acaba o espírito? Nunca. Porque o espírito não é dado por medida. E quando se acaba então o amor? Nunca. Porque o amor não deixa de ser. O amor, agora os sentimentos é uma coisa diferente, claro que sim, mas o amor não. E como o amor é sofrido, você o sente. Então, ele está ali. E se você ama o que faz, se você ama o seu trabalho, se você ama a sua família, você ama seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, a sociedade, seu país, se você ama tudo o que você faz, tudo o que você for, há uma conexão de vida com as pessoas, com as situações, com o que for. Você está conectado pelo amor. E como que você sabe isso? Porque você o sente. Você sente isso porque dói. Porque o amor é sofrido. E então, aí, nada poderá te separar. E você está aí unido. E não é, até que a morte os separe. Não, nada disso. Porque não há separação. Ou seja, você pode deixar de ver algo, mas a presença está ali. Ou seja, eu não vejo agora a minha irmã desde 2017, 6 anos que a gente vai completar agora, eu não vejo ela. Mas eu sei
que meu Redentor vive e que Ele é Deus dos vivos. Então, há alguns que estamos vivos de um lado e outros estão vivos do outro lado. E aí vem a palavra hebraica ivri, do outro lado. Então, bom, o que você pode, o que levo para você pensar ou concluir? Porque eu estou falando da minha irmã para que você aplique isso, você traduza e encontre um sentido em você, um contexto na sua vida. Esse Pentecostés que faz alguns dias falava na semana passada, ou talvez na anterior, o irmão Fernando Acevedo, quando ele se referiu ao derramamento do Espírito em 1984, onde desceram como línguas de fogo sobre aqueles que estávamos ali reunidos e veio a coluna de fogo naquela noite. E claro, isso foi impressionante. E eu digo aos meus irmãos, nesse momento eu lembro, bom, aqueles que precisam de cura, sanidade, formem aqui uma fila. Eu vou orar pela cura. E era tarde, né, à noite, quase. E eu, estava muito cansado. Eu estive ministrando o dia inteiro. E a última coisa que eu ia fazer era, vou fazer uma oração pelos enfermos e pronto, e daí eu vou descansar. Mas quando eu disse isso, de todos em fila, eu pensei que ia estar 3 ou 4, mas não, era uma fila enorme. E eu pensei, nossa, meu Deus, que é isto? Quer dizer, 3 ou 4 já teria me deixado exausto. Mas nessa fila estavam crianças, idosos, adultos, jovens, gordos, magros, todos em fila. E eu, nossa, Senhor Deus. E aí eu vejo a resposta, assim como quando Agar viu a fonte para que seu filho não morresse de sede. Eu vejo a coluna de fogo. Realmente não era fogo, era como fogo, de uma cor laranja, que desce assim do céu sobre a piscina e reflete sua luz nas águas da piscina. Aí eu consegui ver. Eu anuncio ela fica gravada em fitas magnéticas, nos cassetes que tinha naquela época, e até aparece nas fotografias. Algumas pessoas podiam ver algo, outros não conseguiram ver nada. E eu lhes disse, quem queira cura, quem quisesse ser sano, só entre ordenadamente na piscina e essas serão águas saudáveis. E aí todos foram em direção à piscina. Até a irmã Nora, ela saiu correndo em direção para sua cabana, sua casinha lá no hotel onde estávamos. Estávamos num hotel no centro de Dinamarca. E ela sai correndo para buscar seu filho pequenininho. Era o pequeno Eduardo. E ele talvez tinha 7 anos. Era bem pequenininho. E o testemunho da irmã Nora é que o menino tinha uma malformação em sua coluna vertebral e tinha como o peito inflado, sei lá, para frente, e a coluna estava curvada para trás. Eu acho que sim. As mães são quem sabem realmente, porque elas dão banho em seus filhos, colocam no óleo, os talcos, mimam neles desde que nascem. Então ela sabia bem. Talvez inclusive até nem o pai, nem o tio, também nem os irmãos. Mas a mãe sabe, né? E ela sai correndo com seu menino entre seus braços e já em 2 minutos ela estava ali. E aí eles entram juntos na água.
Eu lembro, né? Tipo, aquele pobre menino nem percebeu, nem sabia bem e colocaram ele na água fria. E bom, veja, essa era a atitude da mulher crente, da mulher com audácia, com decisão. Essa mulher estava completando anos há 2 dias, no 17 de agosto. E então, né? Claro, feliz aniversário, irmã Nora, porque o amor nunca deixa de ser. E nossa vida é eterna. Uma coisa é que a gente faça alguma parte desta vida neste lado, né? Nós já entendemos que aqueles irmãos que morreram num acidente passam para outra vida. E aquele impacto foi forte, mas nós já entendemos. Já entendemos que aqueles irmãos que são mortos num acidente passam para outra vida. Então nós celebramos a vida. Talvez aquele impacto que é forte não é para nós, não para eles, para nós que ficamos neste lugar aqui, porque nós ficamos acostumados nas suas coisas, na presença deles, no corpo. Tipo, nós acostumamos nossos sorrisos, acostumamos nossos pais, nossos filhos, de um modo que quando algo nos falta deles, sentimos o vazio. E essa é a grande paradoxa da vida. Se temos o conhecimento, o entendimento, então dói, né? Mas conseguimos entender, conhecer, saber. E não somos como os demais que não têm esperança nem consolo. Mas nós já sabemos do que se trata. Tá vendo? Olha para onde que esta reflexão tão simples está nos levando, para que você possa estar confiante como um leão. E não importa quão grande seja o impacto que atinja a sua casa. Ou seja, comportados varonilmente, diz a Escritura, né? Eu lembro que eu até uma vez fiz uma poesia com um conjunto de frases polindrômicas com a irmã Nora, com a palavra varão. Então, Nora, varão, né? Que você lê de uma direção e para trás também seria igualzinho. E era para mostrar como esse Cristo havia sido levantado nela. Essa capacidade de gerar filhos. Ela fugiu no ministério apostólico, profético, evangelístico. Ela fez todos os ministérios no magistério, completou todas as suas ações. Ela fez obra missionária aqui e lá em todas as cidades da Colômbia, tipo desde o Cabo da Vela na Guajira até Letícia no Amazonas, em todas as cidades, em todas as capitais do país e talvez em quantos outros municípios, eu não tenho a conta. Só numa capital que a gente não esteve. De resto, em todas. Isso daí é impressionante. Fuimos companheiros. Ela esteve, inclusive, em obras missionárias internacionais. Ela esteve no Brasil, Argentina, Peru, Venezuela, Equador. Mas aí eu não estive com ela naquelas obras internacionais. Outros irmãos sim acompanharam ela, como a irmã Liliana Mora, etc. Mas eu não. E tudo bem. O ponto que quero explicar hoje não é que a gente fique na lembrança da irmã Nora, mas o ponto importante é você. Tudo isso que estamos falando é para seu ensinamento, para aplicá-lo, traduzi-lo, para que você o aplique na sua vida.
Eu lembro que faz algumas semanas, há um par de semanas, a Sigrid Ramírez, ela escreveu que é importante ter um pouco de irreverência em nossa audácia para conseguir as coisas. E eu concordo com isso, absolutamente. E eu convido você para isso também, porque isso daí era esta irmã Nora. E esse legado é uma herança para todos nós. Ela era atrevida, era iconoclasta, irreverente, ousada. Nossa, é que, por exemplo, eu lembro, estávamos na cidade de Manizales, estávamos hospedados no mesmo apartamento e ela se levantou o banheiro e ficou aí atrás da cortina do meu lado, né? Porque eu estava fazendo oração e ela ficou do lado sem eu perceber e ela se intrometeu na oração, tipo, me acompanhou toda a noite. E no seguinte dia ela fala para mim: Alfredo, eu estive toda a noite inteira orando com você até que você apagou a luz. E eu falei: nossa, mas eu não tinha energia elétrica naquele quarto. Eu estava, ou nessa parte, eu estava num cantinho da sala com uma cortina e não tinha luz. Então o que ela via era outra coisa. Então ela era tão atrevida dessa forma. Tipo, eu não estava orando com ninguém, nem oro com ninguém, porque é uma coisa pessoal, íntima. Mas ela se intrometeu aí. E isso daí é reverente, né? Ela é uma das pouquíssimas pessoas assim, com os quais eu estive, lembro, naquela rocha onde fizemos a quarentena, tipo, os 40 dias de jejum, e ela subiu comigo. E alguns outros poucos também, o irmão Eric, o irmão Luiz Laguna, né? Claro, a irmã Paloma também, e a irmã Liliana Mora também. E também aí a irmã Nora. Não podia faltar essas pessoas com as quais eu compartilhava, né? Uma pessoa assim inspira você a abrir o peito e oferecê-lo. Então, se você tem entrega, resolução, ousadia, audácia, né? Amor, que é o vínculo perfeito, olha, tudo que há de Deus em mim é para você. Eu digo para você e já ministrei isso dia a dia. Tenho ensinado que o ministério, por exemplo, como mestre, é para demolir o ministério do mestre, para que somente fique um só, que é Cristo em você, para que você consiga ouvir a voz interior, para que você possa ser ensinado por Cristo. Estamos trabalhando duro para que, se de alguma forma fosse possível, nesta geração, se alcançassem, e vamos fazer isso. Então, feliz aniversário, irmã Nora, e feliz dia para você também que está deste lado do véu, onde eu estou, e podemos compartilhar coisas tão importantes, tão transcendentes como esta. Que quando não me consiga ouvir, porque eu não estou te falando através do microfone e da câmera, né? Será que eu estou muito longe do microfone aqui? Não sei se está se escutando bem, mas tudo bem. Então, se você é uma pessoa assim, com amor, como aquela irmã que temos falado hoje, minha palavra vai chegar em você e vai dizer tudo o que você precisa. Você não está conectado porque não estamos em transmissão. Não há sinal, aí chega a palavra. Aí chega. Nada nos pode separar. É que caiu o Wi-Fi, né? Mas
Como assim? Caiu? Onde que caiu o Wi-Fi? Nós estamos conectados pelo Espírito, preparando-nos para que, se falhar em todas as redes sociais, se falhar a internet, se houver um colapso mundial, ali estamos, conectados não com a fibra óptica, mas com a fibra do Espírito, de coração a coração, para que nada nos separe. Ah, que a irmã Nora morreu? Tudo bem, estamos conectados. Ah, que você morreu, ou eu morreu, ou os dois juntos. Não acontece nada, porque nada nos pode separar. Então, isto é uma festa. Hoje é sábado 19 de agosto de 2023 e eu já me referi 100 vezes para falar da minha irmã Nora. Sim, porque ela estava de aniversário anteontem, tudo bem, mas o mais importante é porque você está aqui e eu estou aqui também nesta data. E estamos conectados e estamos criando as condições para que sejamos inseparáveis, né? Então, vamos dar graças ao Senhor. Padre, muchas gracias por el Espíritu que nos has dado, que has derramado, con el cual nos has sellado, que lo recibimos desde que empezamos a creer, que lo vimos descender en 1984, pero que somos testigos de su presencia creciente entre nosotros todos los días y cada día. Gracias. Gracias porque el Espíritu es el que da vida. La carne, no. La vida se puede expresar en la carne, pero no es la carne la que da la vida, la da el Espíritu. El cuerpo sin el Espíritu está muerto. El Espíritu vive para siempre. Gracias, Señor, por cada hermano que está escuchando de este lado del velo. Y gracias por cada hermano que está escuchando del otro lado del velo. La iglesia sigue siendo una. Una está de un lado y otra parte del otro lado, pero es tu amada, tu iglesia, conformada por vasos como tú, como yo que me estás escuchando, como todos los que estamos aquí reunidos, como los que no están en este momento reunidos, pero que forman parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por la vida de la hermana Nora, todos los años que estuvo con nosotros y todos los años que está contigo en tu presencia. Gracias, Señor. Un feliz cumpleaños para ella y una feliz enseñanza para nosotros por su vida, por su palabra, por su testimonio y por tu Espíritu, que nos une con ella, con todos, con cada uno, en el amor en Cristo Jesús. Amén.
presenza